Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou abordar a terceira lei de Newton. Professora, mas e a primeira e a segunda? A gente tem uma playlist no nosso canal de aulas de física, apesar de sermos um canal da Química, nós temos uma playlist também de aulas de física, até porque é um projeto pessoal para ajudar meus alunos. E lá você vai encontrar dois videozinhos curtinhos, com primeira lei de Newton e segunda lei de Newton. Além disso, ainda também tem um vídeo, mas esse está na playlist de exercícios, com a aplicação da segunda lei de Newton. E hoje eu vou dar continuidade a esse assunto. Eu vou falar sobre a terceira lei de Newton para depois colocar aí vários vídeos de exercícios para vocês, para facilitar a vida de vocês e para que vocês não tenham mais dúvidas a respeito desses temas. Então, galera, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, porque aí você vai ficar sabendo quando esses vídeos estarão já disponíveis para vocês, beleza? Então, vamos lá para a terceira lei de Newton. Presta atenção! Então, agora a gente vai entrar na terceira lei de Newton, tá? O que é essa terceira lei de Newton? A lei da ação e reação. Todo mundo já, pelo menos, já ouviu falar que existe uma lei de Newton que fala de ação e reação, tá? Então, o que quer dizer isso, na verdade, né? Que quando dois corpos interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo e têm sentidos opostos. Na teoria lá da primeira e segunda lei de Newton, que eu falei assim, ó, imagina que aqui é uma prateleira e, deixa eu ver se tá pegando, tá. E aqui é o celular, né, que tá atuando. E eu falei, não, se você não tem força aqui, ele permanece em repouso. Mas, né, vamos levar em consideração que aqui a gente tem uma gravidade atuando aqui, né, a gente tem uma aceleração da gravidade atuando. Agora, esse celular, ele está parado, ele está numa prateleira. Então, o que acontece? Veja, do mesmo jeito que a gente tem a força-peso, imagina que aqui, tá falando que é uma laranja, mas imagina meu celular, né? Imagina que meu celular tá aqui, o que acontece? Eu tenho aqui uma força-peso atuando nesse corpo ou no celular, que atua para baixo, do mesmo jeito, aí você fala, bom, mas ele tá lá em repouso, eu tenho uma aceleração que tá atuando, como é que ele tá de repouso? Na verdade, você tem, quando eu tenho algo suportando, né, um corpo, então aqui eu tenho, imagina que isso aqui é uma prateleira, ele está suportando o peso desse celular. Então, o que acontece? Eu tenho a força-peso atuando para baixo, mas se ele está em repouso, tem que ter como se fosse a reação, né? Ação e reação. Ou seja, eu tenho que ter uma força contrária. Essa força contrária é a força que a mesa faz sobre o celular. Isso daqui é o que a gente chama de força normal. Então, um objeto está parado em cima de uma mesa, por exemplo, mas não quer dizer que não tenha, quer dizer que se ele está parado, a força resultante, vamos lembrar, né? Pode até ter força atuando, e como tem, a força resultante é igual a zero porque ele está parado. Porém, existe força aí, tá? Porque existe a força-peso que... Então, vou até apagar aqui, né? Apesar da força resultante ser igual a zero, né? A força resultante é igual a zero, porém, o que acontece? Ela vai ser somatória de todas as forças, né? Lembra? De todas as forças que a gente tem aqui. Quais forças que a gente tem aqui, ó? Força-peso para baixo, vou até colocar só P aqui para você saber, tá? Mais o quê? A força que a mesa exerce sobre o objeto. Porque do mesmo jeito que você tem para um lado, você tem para o outro. Então, aqui, peso mais a normal. Se a força-peso é igual a normal e elas estão em sentidos opostos, se elas são iguais, quer dizer que elas têm o mesmo módulo, né? Então, sei lá, 15, 20, seja qual for o módulo, ou seja, a intensidade, o valor numérico. Só que, então elas têm o mesmo valor numérico, só que enquanto aqui a normal, né, é positiva, porque tá para cima, né? Se eu for pensar num eixo x e y, então aqui, se a força normal é, deixa
Deixa eu colocar outra corzinha aqui. Se a força normal é de baixo para cima, ela está no mesmo sentido aqui do eixo Y. Então, aqui a normal, na verdade, ela é positiva, né? E a força-peso atua contrariamente, só que ela tem a mesma intensidade. Então, aqui ela é negativa. Então, imagina que eu tenho qualquer valor. Então, seja menos 10 e mais 10, né? Isso quer dizer que eu tenho uma força resultante igual a zero, porque elas têm a mesma intensidade, só que estão em sentidos opostos. Então, gente, do mesmo jeito, ó, que quando um martelo, por exemplo, exerce uma força, né, sobre o prego, apesar dele estar entrando aqui, ele também vai exercer uma força contra o martelo. Se a força resultante for diferente de zero, existe uma aceleração, existe um movimento do corpo, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que sempre lembrar de ação e reação. Então, se existe força-peso para um lado, se algo está sendo sustentado por uma mesa, por um suporte, por uma estante, existe uma força normal que está atuando de baixo para cima, tá? Para que ela permaneça em repouso. E aí, pra gente entender isso, a gente vai estudar um pouquinho, porque eu tô falando aí de força-peso e tal, mas calma, se você, né, não precisa se desesperar, porque a gente vai ver. Então, ó, que é a força gravitacional, que tá ligado com o quê? Com o peso, né? A força normal, que aí eu já mostrei para vocês, né, o que seria, que é se eu tenho algo que tá ali, né, isso aqui, imagina que é uma estante, né? Então, é uma prateleira. O celular está aqui, o celular exerce uma força para baixo, até por conta da força da gravidade, enquanto a estante vai ter a mesma força, vai ter uma reação, né? Como ele está em repouso, a resultante é igual a zero, não tem movimento, né? Mas, do mesmo jeito que ele está tendo uma força para baixo, essa estante ou essa prateleira exerce uma força que é chamada de força normal, no sentido contrário. A gente também vai ver força de tração e força de atrito. Porém, força de tração e força de atrito a gente vai ver em vídeos posteriores. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos. Beleza. Então vamos lá, vamos ver a força gravitacional. A força gravitacional que atua em um corpo é o resultado da atração gravitacional entre esse corpo e a Terra. E o módulo, gente, vamos lá lembrar, né? Do mesmo jeito lá quando a gente estudou velocidade, do movimento uniformemente variado, o que acontecia? Tudo que era aceleração, se eu estava falando, por exemplo, de algo que tinha um movimento vertical, eu trocava o que era A da fórmula, né, pelo G, que é o quê? É a aceleração gravitacional. Né? A gente não tinha isso quando a gente estudou a parte de velocidade. Aqui é a mesma coisa, né, gente? O que acontece? A força resultante é massa vezes aceleração, certo? Se eu tô falando de movimentos verticais, então, por exemplo, nesse caso que eu tenho essa melancia, por exemplo, numa balança, o que acontece? Ela tá exercendo o que a gente chama de força-peso, né? Ou seja, força gravitacional para baixo. Então, se ela está exercendo uma força gravitacional, veja, a questão da força agora, do vetor força, está na vertical, não tá? Então, agora eu não uso mais a aceleração, né, como a gente coloca aqui como símbolo de A, que é de aceleração, que é se eu tivesse um corpo, por exemplo, indo para a direita ou para a esquerda, ou até inclinado, né, mesmo até para cima, então aqui eu usava a aceleração. Agora não, se eu estou falando só de um movimento vertical, então a força gravitacional é igual a massa vezes aceleração, mas aceleração da gravidade, ou seja, massa força gravitacional é igual a m vezes g. Então a força gravitacional aponta sempre para baixo. Por que aponta sempre para baixo, gente? Imagina que aqui, por exemplo, né, eu tenho uma mesa, né, como a gente tinha lá no outro slide, e eu tenho um objeto em cima dessa mesa. Cara, a Terra tá sempre, né, eu vou considerar a Terra aqui o chão, certo? Então, se é o chão, a força gravitacional, ela é exercida, né, para a direção da Terra, né? Então, ela é sempre para baixo. O peso de um corpo é igual ao módulo Fg da força gravitacional que age sobre o corpo. Mas se a gente está falando de peso, né? Na verdade, o que é o peso? É massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, então, o que a gente chama de peso, na verdade, ela é igual à força gravitacional. E ele fala do módulo aqui, né? Porque eu tô falando do valor
numérico, né, da intensidade. O que é o módulo? É o valor numérico, a intensidade que a gente tem daquilo. Então aqui, ó, a gente tem a diferença de peso e massa, né? Então, lembrando que quando eu tenho a massa inclusive, ela é grandeza escalar, né? Lembra? Escalar. O que significa escalar? Não preciso levar em consideração direção, sentido. Então, a massa é algo escalar. Já, né, qual é a diferença principal entre massa e peso? Quando eu penso em peso, o peso já está ligado com força gravitacional, então já se torna, a gente sabe que força ela é uma grandeza vetorial, e lembrando, né, que o peso, ele nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, a força gravitacional que atua para baixo, ela é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, essa é a principal diferença entre massa e peso. Eu sei que normalmente a gente fala, né? Eu vou pesar o material e já dá o valor em grama. E, na verdade, quando eu penso em força-peso, né, ou força gravitacional, como eu tenho massa vezes a aceleração da gravidade, lembra isso aqui, massa é sempre em gramas, e a aceleração da gravidade é metros por segundo ao quadrado. Isso aqui me dá a resposta em Newton. Então, quando na verdade a gente acaba falando que a gente vai pesar alguma coisa na balança, a gente inclusive pega a resposta ou pega o valor que a gente mediu na balança em gramas. Só que lembra que, apesar da gente falar que a gente está pesando, na verdade é massa o que a gente está determinando ali, né? A força-peso, o peso daquele material, a gente determina calculando aqui, multiplicando pela aceleração da gravidade, ou seja, grama vezes metro por segundo ao quadrado, na verdade é igual a Newton, tá? Então, até massa, né? Lembrando que massa, então, se eu for determinar alguma coisa na balança, massa tem como unidade grama. O peso, né? Ou força gravitacional, né? O peso ou força gravitacional, eu vou usar muito P, porque é mais fácil da gente ficar do que FG, F alguma coisa. A força P, o peso ou a força gravitacional, na verdade, a unidade é Newton. Então, essa é uma outra coisa também que diferencia massa e peso, tá? Lembrando que massa é uma grandeza escalar, enquanto o peso é uma grandeza vetorial. Quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, então foi o exemplo do celular que eu dei, a superfície, ainda que aparentemente rígida, então é como se eu tivesse então, o celular numa prateleira, aparentemente essa superfície é rígida, essa superfície ela se deforma e empurra o corpo com uma força que a gente chama de força normal, que é perpendicular à superfície, tá? Ó, agora uma coisa que vocês não podem esquecer, quando eu falo em força gravitacional, ela é sempre para baixo. Aí ele fala, ele é perpendicular à superfície. Então, ó, a superfície está aqui. Então, força normal, perpendicular à superfície. Mas é só ela ser contrária à força gravitacional. Não, só se eu tiver uma superfície horizontal aqui. Vamos supor, por que é importante você saber que força gravitacional ou força-peso, sempre para baixo. Enquanto a força normal, ela é perpendicular à superfície. Qual é a diferença? Vamos imaginar que a gente tem uma superfície inclinada aqui, ó. Vamos supor que eu tenho algo que está inclinado. Então, essa prateleira, ela já não está mais retinha, ela está inclinada. E aí eu vou colocar o celular aqui. Você já sabe que provavelmente ele até vai escorregar. Por que isso? Porque, olha só, vamos imaginar, então, que eu tenho um corpo aqui, tá? E ele está inclinado também. Quando eu penso em força gravitacional, ela é sempre para baixo. Então, força gravitacional tá assim, ó. Apesar de estar meio torto aqui, mas força gravitacional é sempre para baixo. A força normal, ela é perpendicular. Então, aqui ela também vai ter uma inclinação. Então, ó, deixa eu colocar mais inclinado aqui para vocês entenderem. Aqui vocês estão vendo que uma é contrária à outra. Até por isso que, por exemplo, esse bloco aqui está em repouso. Ele não está se mexendo. Por quê? Porque eu tenho a força-peso para um lado, a força normal para o outro. Então, se minha prateleira está retinha, é isso, força-peso para baixo e força normal para cima,
Tá? Então, o corpo está em equilíbrio. Se eu colocar isso se eu colocar isso aqui inclinado, qual a tendência desse corpo se mexer? E olha que eu não estou fazendo nada. Por quê? Porque aí uma já não vai anular a outra. Imagina que eu tenho algo que está bem inclinado. Então, aqui, ó, eu tenho o corpo aqui, tá? O que acontece? Força, peso para baixo. Então, a força-peso, a força gravitacional está aqui, ó. Continua para baixo, ó, do mesmo jeito que está essa aqui. Mas por que se tiver inclinado o corpo vai se mexer? Porque aí a força normal, veja, ela olha, é por isso que a diferença que força gravitacional é sempre para baixo e força normal perpendicular à superfície. Porque, ó, se ela é perpendicular, ela vai estar aqui, ó. Não está muito reto, tá? Mas ela é perpendicular à superfície. Se ela é perpendicular à superfície, então, enquanto a força-peso, veja aqui, ó, enquanto a força-peso fica para baixo, essa que é a força normal num plano inclinado, ela fica dessa forma. Reto, né, gente? Tipo, porque ela é perpendicular à superfície. Então, se tá dessa forma, uma para baixo e uma inclinada aqui, você acha que agora essas forças vão se anular? Não, né? Elas só se anulam se elas estiverem dessa forma aqui, ó, em sentido totalmente oposto. Então, é por isso que um objeto inclinado, ele tende a escorregar. Então, se eu deixar meu celular aqui, ó, se ele estiver inclinado, ele tende a escorregar. Por quê? Porque a força normal tá para baixo, enquanto... Então, imagina aqui, ó, tem essa prateleira, vocês estão enxergando, né? A força normal está aqui, ou a força-peso está aqui, sempre para baixo, tá? Força-peso sempre para baixo, enquanto a normal, ela é perpendicular. Então, elas já não vão se anular. Se elas não vão se anular, então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho uma para cima e uma para baixo, nesse caso aqui, a força resultante é igual a zero. Por isso, né, que esse bloco aqui está em repouso. Agora, se eu tiver um caso como esse aqui, que ele está inclinado, o que acontece? E eu tenho força-peso para baixo e a força normal está inclinada, elas já não vão se anular. Então, a força resultante aqui, ela já vai ser diferente de zero. Se ela é diferente de zero, opa, então tem movimento, porque tem aceleração, tem movimento. Então, ó, a força normal é uma força de contato. Ela surge quando dois corpos estão em contato com uma superfície. Então, algo que está numa prateleira, se você estiver, inclusive, segurando, então a superfície aqui seria a minha mão, por exemplo. Então, do mesmo jeito que eu tenho a força gravitacional sempre para baixo, eu tenho a normal perpendicular à superfície. A força normal é sempre perpendicular à superfície. E para calcular a força normal, deve-se utilizar a segunda lei de Newton, que é, inclusive, a questão que força é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é muito importante, que era o que eu estava tentando explicar para vocês. Ó. A força normal, ela não é sempre igual ao peso. Ó, aqui tá mais bonitinho, né, o desenho? Pelo menos está mais fácil de entender do que os meus desenhos. Então, ela não é sempre igual ao peso e ela não é sempre para cima. Por quê? Porque, ó, aqui eu tenho uma superfície que está inclinada. A força gravitacional sempre, ó, para baixo. Tá? Enquanto a força normal, ela é perpendicular à superfície. Eu não sei nem qual o valor dessas forças aqui, mas eu já sei que a força resultante aqui, ó, vai ser diferente de zero. É a única coisa que eu sei aqui. Por quê? Porque elas não estão em sentidos opostos aqui, tá bom? E aí, curtiu? Aprendeu? Esse vídeo ajudou você? Se ajudou, galera, deixa aí nos comentários e também compartilha com os amigos para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas também, que eu consiga ajudar outras pessoas assim como te ajudei. Combinado, galera? Então, até o nosso próximo vídeo.